Abra sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo de número 7. Capítulo 7 de Marcos. Estamos trabalhando o livro de Marcos desde o início de fevereiro do ano passado. Não é? Acho que foi o ano passado. Foi por aí, sim. Começamos a trabalhar o livro de Marcos. Estamos no capítulo 7. Capítulo 7 de Marcos. Sim. Olha, sobre a campanha de ler a Bíblia em um ano, você na saída lá, pegue. Isso é uma campanha da EBD, uma campanha nossa. Tem certificado, tem brinde no final do ano para aqueles que lerem toda a Bíblia. E não esqueça de vir para a escola dominical com a sua família, viu? Esteja aí aprendendo a palavra de Deus. Acharam aí? Eu preciso que você mantenha a Bíblia aberta, porque eu não vou ler todo o texto, mas eu quero ver se eu consigo trabalhar com você do verso 1 ao 23. Então não vou ler todo o texto. O irmão José Jorge oferece o culto em ações de graça pelo seu aniversário. Foi dia 12. Aonde está o irmão? Está ali o nosso irmão, a calorosa salva de palmas. Feliz aniversário, Deus te dê muitos anos de vida na presença do Senhor. Se pedir, deixar aqui no pedido de oração. Irmão, vamos fazer teologia, estudar a palavra de Deus, viu? Acharam? Deixa eu ler alguns versos pontuais aqui. Os fariseus, verso 1, vai acompanhando aí, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Os fariseus e alguns escribas fariseus eram um grupo religioso radical que surgiu no período chamado interbíblico, naquele período em que o povo foi para a Babilônia, naquele período de 400 anos ali, entre Malaquias e Mateus, esse grupo religioso, como os saduceus, zelotes e outros, surgiram nesse período. É um período onde não é que Deus não estava falando, agindo, mas é um período de silêncio de Deus. Nenhum dos livros considerados de revelação foram escritos. Nós temos alguns livros ali, como Judite, os Macabeus, são livros históricos que não são reconhecidos pela teologia hebraica, pelos judeus, nunca foram, nem na época de Jesus, e não continua sendo. Foi reconhecido pela Igreja Católica, mas também não como livros de revelação, livros históricos, né? Então, nesse período, surgem os fariseus, surgem os saduceus, nesse período surgem as sinagogas. Por que surgiu as sinagogas? Exatamente nesse período, o povo de Israel, quando foi para a Babilônia, antes tinha sido expulso para a Síria, nesse período, o templo foi destruído, e os judeus foram espalhados para tudo quanto é lugar. E como não tinha mais o templo, os judeus começaram eles eram colocados em bairros específicos só de judeus. Então naquela região eles criavam um local de estudos, de culto, de educação, de velório, tudo ali. Então esse lugar foi chamado de sinagogas. A sinagoga surgiu nesse período.
que eu estou falando para vocês, que é o período interbíblico, esse período das páginas brancas aí, entre Malaquias e Mateus, que é um período mais ou menos de 350 anos. E as sinagogas surgem em várias regiões, por isso que Paulo, Pedro, aonde eles chegavam tinha uma sinagoga. Essa sinagoga era nos bairros judeus naquela cidade. Por exemplo, chegava em Efésios, Paulo ia lá no bairro onde estavam os judeus. Chegava em Atenas, tinha o bairro lá onde estavam os judeus. E aonde tinha esses bairros, tinha uma sinagoga. A sinagoga era onde os judeus se reuniam sábado para estudar, aonde os filhos deles eram alfabetizados e treinados na lei, aonde tinha os encontros sociais, velórios, tudo eram nas sinagogas. Então, os fariseus e escribas, os escribas eram os doutores da lei, conhecedores em detalhes, e que escreviam, que cuidavam de transcrever os textos bíblicos. Então, eles que zelavam. Eu dou um exemplo de um escriba crente, salvo. Esdras. Esdras era um escriba, salvo. Cuidava da lei, era um sacerdote. Então, alguns escribas e fariseus reuniram em volta de Jesus e eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras ou sem lavar, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos eram os líderes dos saduceus e dos escribas, dos fariseus, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando volta da praça, não comem sem lavar as mãos, ou do mercado. Quem é que come aqui, quando vai na rua, no mercado, volta em casa, quem é que come sem lavar as mãos? Quem é que lava as mãos? Todo mundo, né? Não tem problema nenhum. Então segure aí esse versículo, esses textos aí. É um texto até apropriado para os dias atuais. Os fariseus tinham uma tradição, um costume, saiu na rua, voltou, lavava as mãos. Não comia sem lavar as mãos. Que é hoje o necessário. Né? Hoje você chegou, você tem que lavar o rosto e essa parte do braço para baixo. Né? E se não puder tomar o banho a hora que chega. Chegou hoje em casa, toma um banho. Né? Então, virou uma tradição. Só que esse bom costume, os escribas, os anciãos, os líderes religiosos, os fariseus, fizeram disso uma tradição religiosa a tal ponto de superar a própria palavra de Deus. Tradição. A Bíblia, no Novo Testamento, fala de tradição boa e de tradição ruim. Jesus condena a tradição, Paulo elogia a tradição. E aí? Como é que a gente concilia isso? É que a tradição que Jesus condena é a tradição dos escribas, dos fariseus, que colocava essas tradições, algumas delas até boas, como essa, mas no nível das escrituras sagradas e num nível de religiosidade tão radical a ponto de superar a palavra de Deus. É como eu chamar um diácono aqui e dizer para ele: irmão, você não vai deixar ninguém entrar ali com a camisa azul. Não é para entrar ninguém com camisa azul. Aí chega o bispo primário de camisa azul, ele fala: não, o senhor não pode entrar aqui. Ah, mas eu sou o bispo primário. Não, eu sei, mas o pastor sócio disse que o senhor está, camisa azul não entra. Quer dizer, está entendendo? A pessoa, numa orientação, ele ultrapassa o limite. Então,
Jesus condena a tradição dos fariseus, que era uma religiosidade morta, sem vida, vazia, que não levava a comunhão com Deus. Pelo contrário, Jesus disse: olha, as tradições de vocês são fardos pesados, que vocês não dão conta de cumprir, e põem nas costas do povo para o povo cumprir. A tradição que Paulo elogia e diz que é saudável é outra. Paulo fala de uma boa tradição. Qual é a boa tradição que Paulo fala? De seguir a doutrina dos apóstolos e dos profetas, de seguir os ensinos deixados nos 4 evangelhos, os ensinos dos profetas no Antigo Testamento. Essa tradição do sentido da doutrina que foi ensinada, essa é rica, essa é sadia, essa é salutar, ela traz comunhão com Deus, ela traz comunhão com o próximo, ela traz um direcionamento de vida. Então essa tradição saudável, Paulo elogia e diz: essa vocês mantêm. Mas Jesus condena essa tradição religiosa, que mata a pessoa espiritualmente, que não leva ninguém a uma comunhão com Deus. Essa Jesus condena. Então, Jesus aqui é afrontado por esses líderes religiosos, porque eles viram, certamente chegaram desapercebido, esfomeado, cansado, e saíram pegando o que tinha na frente para comer. E esqueceram até de lavar as mãos, né? E eles estavam ali sempre observando como pegar Jesus. Era fazendo teste do imposto. Vem cá, o senhor é um grande líder, o que o senhor nos sugere? O senhor é um pregador da paz, o que o senhor nos sugere? Devemos ou não pagar impostos? Para ver se pegava ele e condenava ele. Sempre eles fazendo um teste. Olha, com que autoridade o senhor faz esses milagres? Aí Jesus falou: olha, primeiro eu vou fazer uma outra pergunta. Se vocês responderem, eu respondo. João era um profeta ou não? Aí, eles ficaram com medo de responder. Ó, se nós falar que ele era profeta, ele vai dizer: por que vocês não obedeceram? Se nós falar que ele não é profeta, o povo vai nos apedrejar. Não sabemos. Aí Jesus diz: então também não respondo. Então sempre eles tentaram pegar Jesus. Igual aquelas pessoas lá na sua faculdade, lá na sua família, lá na sua parentela, lá na sua empresa. A gente aqui dentro da igreja, tem umas pessoas que ficam igual os fariseus e escribas, e assim, ó, tentando ver uma falha da gente. Para pegar. Ele não vê o lado bom que você faz. Ele não vê o lado que você produz. Ele quer ver onde é que tem uma falha para te apedrejar. É isso que eles faziam com Jesus. Então, jogaram essa pedra em Jesus. Mas vem cá, a nossa tradição diz que é para lavar as mãos, tudo. E os seus discípulos parecem animais aí. Jesus responde para eles, lá no verso 6, sabendo a mentira, a hipocrisia, a falsidade que estava no coração deles, Jesus disse: bem profetizou Isaías a respeito de vocês. É interessante que os textos do Antigo Testamento, a maioria, todos eles são confirmados por Jesus, viu? Por que eu e você acreditamos no Antigo Testamento? Porque Jesus citou eles todos. Quando ele não citava por nome, ele citava assim, lá nos profetas, nos salmos e na lei. Quando ele fala profetas, salmos e lei, está citando todos os profetas, está falando ali os livros de sabedoria, e está falando o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Fora nomes que ele citou, Jonas, Salomão e tantos outros. Jesus diz: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, seus hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Não sei se tem outra tradução aí que fica mais clara ainda na linguagem de hoje. Se tiver aí na linguagem de hoje, João. Oi?
mandamentos de homem, ordem de homens, coisa criada pelos homens. Então vocês rejeitam os mandamentos de Deus para guardar a tradição dos homens, diz o verso 8, Jesus falando. Irmãos, essa primeira parte aqui nos traz uma grande lição, uma vacina, estamos chegando em época de vacina, e a vacina é para quê? Não é que você esteja com a enfermidade, a vacina você toma prevenindo, como disse o Jairo, prevenindo, é antes de você ter a enfermidade, você toma a vacina para prevenir. E essa palavra aqui, a observação desse texto, é uma vacina para mim e para você, nos prevenir, guardar o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, de virarmos religiosos hipócritas, religiosos falsos, religiosos que servem a Deus de lábios e não com verdadeiro coração, não com um coração sincero. E eu e você podemos cair nesse risco e corremos esse risco, sabe por quê? Porque o ser humano ele é apegado à falsidade, àquilo que aparece, a querer ganhar Deus pelas nossas obras, a querer ser salvo pelas nossas obras. Isso é uma tendência nossa. Por que a pessoa sai daqui de joelho e vai lá em Aparecida com a cruz nas costas? Querendo ser salvo pelas obras. Por que tem religião que crê que a pessoa vai encarnando até ele se purificar? Porque é pelas obras, não é pelo sangue de Jesus, não é pela fé em Cristo. Então você foi uma miséria hoje, aí você vai vir, né? Eu me lembro de um amigo na universidade, ele seguia essa visão doutrinária. Aí nós estávamos sentados assim no banco, esperando começar as aulas, na lanchonete. Aí veio um cachorrinho assim, ele falou: ô sócio, dá uma comidinha aqui, porque aí dentro tem um irmãozinho nosso. Falei: olha, pelo que eu te conheço, eu não tenho dúvida não, que ele é seu irmão, né? Então, não senhor, não tem obra, não tem religiosidade que leva o homem para o céu. Quem leva o homem para o céu é o sangue de Jesus Cristo. É a nossa fé num Deus amoroso, que olhou para a terra, não viu um justo sequer, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e como ele não viu um justo sequer, ele disse: eu vou enviar meu filho para salvar todos os pecadores que quiserem serem salvos por ele. Então, a religiosidade, ela é muito perigosa. Eu já disse isso aqui muitas vezes em todas as igrejas que eu pastoreei. A religiosidade, ou a religião para loucura, é um fio de cabelo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitas igrejas que um dia foram fervorosas, hoje estão mortas, vivendo nas suas tradições de religiosidade, e seguem aquelas tradições muito mais do que a palavra de Deus. E nós temos que ter cuidado para não cair numa religiosidade hipócrita, falsa. Lembra da nossa época? Tem gente que fica aí: ai, que saudade da Assembleia de Deus lá do passado. É um hipócrita. Ai, que saudade da igrejinha antiga. Até criaram um hino de uma pessoa que eu gosto muito dos hinos dele, mas esse hino eu não aceito e não aprovo. Que fala da igrejinha do passado, que era fervorosa, não sei o quê. Isso é conversa fiada, irmão. O melhor de Deus está à nossa frente a cada dia. Deus não vive do passado, Deus não é gerente de museu, Deus não é dono de museu. O melhor de Deus está para frente a cada dia, e Ele é renovador. A sua palavra se renova a cada manhã, a sua misericórdia se renova a cada manhã. O melhor de Deus para a igreja dele, para o povo dele, para aqueles que se humilham aos seus pés e o amam e o desejam, está para vir a cada dia.
Eu não tenho saudade nenhuma dos meus primeiros passos de ministério, de vida cristã. Nenhuma. Nenhuma. Como eu não tenho saudade da minha lua de mel. Para mim, hoje eu vivo uma lua de mel muito melhor. Ora, na lua de mel, um ficou com vergonha do outro. Sem gração. Tão sem graça que a boca seca e você vai beijar, fica a boca seca. Tem sabor no beijo. Né? Sobre sabor de beijo, você vai ler. Lá em Cantares, eu li o livro de Cantares essa semana. Lá Salomão define o sabor. Qual é o sabor do beijo? Está lá em Cantares, vai lá ler. O beijo tem sabor. E a Bíblia fala do sabor do beijo. E Cantares fala do sabor do beijo. Agora, eu não tenho saudade nenhuma do meu primeiro beijo na Maria Cláudia, da minha lua de mel, dos beijos na lua de mel, com hoje. Porque hoje a comunhão, o amor, o relacionamento é outro, amadureceu. A intimidade cresceu. Antes não era aquele temor, aquela vergonha. Eu tinha vergonha de comer sanduíche na frente dela ou de qualquer namorada. Eu tinha vergonha de comer sanduíche na frente da namorada, da Maria Cláudia. Por quê? Porque se está comendo sanduíche, você suja a cara toda. Eu ficava com vergonha. Hoje não, hoje você pega o sanduíche, passa na cara. Então, ai que saudade, a igreja do passado era poderosa e fervorosa. Irmão, a igreja do passado, nós tudo aqui estava excluído. Quantos tem televisão em casa? Uma pergunta óbvia. Quantos tem televisão em casa? Você tem televisão no bolso hoje. Está aí no seu bolso uma televisão. Mas a Assembleia de Deus excluía. Mas quantos irmãos tinha lá no seu quarto, às escondidas, dentro do guarda-roupa, uma televisãozinha daquelas pequenininhas, 16 polegadas, preto e branco? E quantos pastores? E ainda tinha uma conversa fiada quando alguém descobria, para assistir o Jornal Nacional. Ainda tinha isso. Era proibido cortar o cabelo. Era proibido jogar uma bola. Né? Era proibido de falar de futebol. As irmãs não podiam usar brinco, né? Short. Hoje é sábado, eu comprei uma bicicletinha para mim, ponho minha bermuda, um chinelozinho havaiana, minha camiseta, vou lá na padaria. Bicicleta. Passar o quê? Como é o nome disso? Aqueles negócios no cabelo aí. Isso era um farisaísmo. Tinha muitos outros pecados de adultério e outras coisas escondidas, que não era excluído, e pessoas sendo excluídas por causa de uma televisão, porque foi jogar bola. Tinha um irmão que ele ficava investigando para onde a gente ia para jogar bola. Que foi indo, nós marcamos de jogar bola de meia-noite às 2 da madrugada, lá na Ilha do Governador. Eu era jovem, vinha para cá fazer seminário, meu irmão estava lá, e aí para jogar bola tinha que ser de meia-noite às... Aí, esse irmão ia lá e vinha e denunciava para o pastor. Mas, numa das minhas vindas, tive uma gloriosa notícia. Ele foi pego em adultério e foi excluído. Irmão, eu fiz um culto de ação de graça. Aquele desgraçado foi excluído. Olha que benção. Olha que maravilha. Uma vitória para a igreja. Então, o que é isso? Uma hipocrisia. Uma religiosidade mentirosa. Uma religiosidade apegada em objetos. E objetos que se colocam acima da palavra de Deus. Esses fariseus, eles não olhavam o sermão da montanha, eles não ouviam os ensinamentos de Jesus,
Eles não observavam os milagres que Jesus fazia. Eles não valorizavam o perdão de pecado que Jesus realizava. E para eles não duvidarem que Jesus tinha poder para perdoar pecado, Ele também curava. Eles não valorizavam as pessoas que eram libertas de demônios, como foram lá os gadarenos. Pelo contrário, pediram para ele ir embora da cidade. Fica mais aqui não. E a Bíblia ainda diz assim, que eles chegaram e viram aquele homem, que antes vivia no cemitério, urrando igual um animal, preso com correntes, vivendo igual um bicho. Viram ele em perfeito estado, em são juízo. Chegaram para Jesus e falaram, vai embora daqui que nós não te queremos. Mas por quê? Porque expulsa demônio, cura as pessoas, nos dá prejuízo. Religiosidade morta. Todos eram religiosos, mas mortos. E nós já tivemos períodos dentro do nosso meio assim. E nós temos igrejas assim também. E quando eu falo igreja, eu falo do nosso ministério, dentro da nosso. Não vou falar do vizinho, dos outros, eu não vou lá. Nem pregar em outras igrejas eu gosto. Tem quantas igrejas aqui para me pregar? Nem tempo tenho. Então isso aqui é um alerta para que eu e você, nós tínhamos aquelas irmãs que se achavam as mais santas da igreja porque não cortava cabelo. Tinha o cabelo até aqui, né? E a roupa até aqui, mas a língua também era até aqui, né? Os mais antigos sabem o que eu vou falando, os jovens não estão entendendo, mas os mais antigos sabem. E a gente faz essas relembranças na história, como professor de história, você estuda o passado para quê? Para não cometer os erros no presente e melhorar para o futuro. Então estou relatando um pouquinho da nossa história. Tem coisas boas? Tem. Por isso que nós estamos aqui, 94 anos de história. Nós estamos aqui porque tem coisa boa, rica, homens de Deus fizeram essa obra. Mas nesse meio aí vem uma mistura, o joio sempre está aí no meio. Gente assembleiano, crente no cabelo, crente nas obras, na roupa. E o coração estava longe. Era como o fariseu lá. Senhor, eu jejum e oro 3 vezes por semana, eu dou os meus dias, faço tudo. Aí tinha um lá atrás, batendo no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. O dia que você orar e não pedir misericórdia ao Senhor e confessar os seus pecados, você está virando um fariseu. O dia que você não ora falando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque se o Senhor não me segurar pelas mãos, lembra daquele hino 33? Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Não é assim? É assim que nós temos que orar. Hoje de manhã eu fui orar lendo os Salmos, e depois fui clamar ao Senhor, falando, Senhor, segura nas minhas mãos. O Senhor sabe que as minhas qualidades interior não prestam. Eu estou aqui por causa da tua misericórdia. Eu só vou ficar de pé se o Senhor me segurar. Se o Senhor... Eu ainda oro aquela oração de Ezequias. Lembra a oração de Ezequias? Não, um fato que aconteceu com Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias se orgulhou e pecou e mostrou todo o reino, toda a riqueza para os babilônicos. O profeta Isaías veio e disse, você pecou. Tudo que você mostrou aí vai ser levado para a Babilônia. Por quê? Porque Deus viu o orgulho de Ezequias. O problema não foi ter mostrado, é que ele mostrou por orgulho. Olha o que eu sou uma potência. E aí a Bíblia diz assim, e Deus largou Ezequias para saber o que havia no seu coração. E eu sempre nas minhas orações eu falo, Senhor, não me largue como o Senhor largou Ezequias para testar o meu coração, porque eu já digo aqui que não tem nada que presta. Se o Senhor não segurar, se não for o teu amor, a tua graça, a tua bondade.
A gente tem que nas nossas orações falar: Senhor, me lava com a tua palavra. Ela é a espada de espírito. Por que a Bíblia é a espada do espírito? Para penetrar no mais profundo do nosso interior e arrancar a raiz das obras da carne. É para isso que ela é a espada do espírito. Espada não é para cortar. Espada não é para colocar. Espada é para cortar. E o que a espada do espírito corta? A raiz das obras da carne que estão interiorizadas dentro de nós. Então esse texto é um alerta. Eles estavam preocupados com lavar a mão, que era certo, era uma coisa certa, mas não pode estar acima da palavra, não pode estar acima do ensino, da comunhão com Deus. As tradições boas, quantas tradições boas nós temos? Por exemplo, vir nos cultos não é uma tradição boa? É uma tradição boa. Estudar a palavra de Deus é uma tradição boa. Tem tradições ricas, tem tradições boas. Mas você pegar isso e pôr isso como seu escudo de fé, como seu escudo de salvação, como a sua garantia diante de Deus que você e eu somos bons, que eu sou bom por causa dessa minha tradição, é um pecado. Esses homens abandonaram a palavra e valorizaram as suas tradições. E Jesus condenou essas tradições. Isso é um grande alerta para que a sua religiosidade não se transforme numa tradição religiosa sem vida, sem comunhão com Deus, que não produz comunhão com quem está à sua volta, que não produz comunhão dentro da sua casa, que não produz comunhão dentro da igreja que você comunga, que você serve a Jesus. Então eu e você temos que nos vacinar dessas hipocrisias religiosas que surgem de tempo em tempo. Dentro das igrejas, o diabo trabalha, tem época que ele manda heresia, vento de heresia. E tem época que ele sopra as hipocrisias religiosas, que é um grande perigo, porque a gente acha que está fazendo o melhor e sendo o mais perfeito, e não estamos. Pessoas, por causa de um dom espiritual que Deus deu a ele ou a ela, se acha mais crente do que os outros. Imagina eu aqui, como sou pastor presidente, começa a achar que eu sou melhor e mais crente que você. Que lá no céu eu vou ter um espaço VIP melhor do que você. Onde é que está isso na Bíblia? Isso não existe na Bíblia. Estou aqui, Deus deu um talento para ensinar, mas eu e você, nós só vamos para o céu porque Jesus morreu e pela sua grande misericórdia, não tem outro motivo. Eu não estou indo para o céu, não tem sala VIP no céu, porque eu sou pastor presidente, porque eu estudo a Bíblia, porque eu faço curso para aprender a Bíblia, porque eu leio a Bíblia não sei quantas vezes por ano. Tem nada disso. Cuidado para que eu e você não nos transformemos no religioso hipócrita. Coloca objetos da igreja acima das pessoas. Costumes nossos acima da palavra de Deus. Não pode. E aí Jesus disse: esse povo, eles me louvam, mas não é do coração, é da boca. Esse povo fala o meu nome, mas não é do coração, é da boca. Esse povo contribui, mas não é do coração, é para aparecer. E esse texto ele é fundamental para nos trazer uma saúde espiritual, uma saúde cristã, de comunhão real com Jesus. Pastor, mas ele está mostrando o erro dos caras aí, dos fariseus. Mas é vendo o erro deles que você aprende. Quando eu era bem jovem, eu fui trabalhar com um pastor. Tadinho, depois esse homem foi excluído, uma vida torta. Ficou muito conhecido no Brasil na época, mas depois foi excluído. Tudo. Uma pena, morreu cedo.
sozinho, abandonado, largou a família, virou uma confusão. E depois de eu ter trabalhado com ele 2 anos, eu fui embora e propus no meu coração nunca mais fazer a obra de Deus. Deixei a barba grande, arranjei um serviço num shopping, para ninguém me conhecer. Mas mesmo assim Deus revelou para um irmão, um amigo meu. Ele foi lá me buscar, eu disse que não ia. Ele falou, rapaz, eu não saio daqui enquanto... Aí eu não fui no segundo dia. E todo dia cedo ele estava lá até eu sair para pegar o ônibus. Até que no 3º dia eu fui embora com ele. Mas eu orava revoltado com Deus e dizia, Senhor, por que o Senhor me deixou, logo no início do meu ministério, trabalhar com uma pessoa dessa? Eu só vi coisas absurdas, só vi podridões. E Deus não respondia, mas depois de muito tempo o Espírito de Deus me respondeu. Eu te permiti trabalhar com ele, para quando eu te colocar lá, você aprender o que não se deve fazer quando estiver lá. Olha Deus respondendo. Então a gente ministra uma palavra dessa. Estou dizendo que você, eu, estamos vivendo em hipocrisia religiosa aqui. Mas nós estamos sendo alertados para que a nossa vida religiosa seja uma vida de comunhão com Deus, de amor às pessoas que estão ao nosso lado, de estender as mãos como você fez hoje, enviando uma oferta lá para o irmão tão distante que você nunca viu. Mas o Espírito de Deus trouxe um irmão aqui para nós. Você pode tirar a sua máscara aí, porque está aí tranquilo, tira aí, levanta aí para os irmãos verem. Olha aí, na pessoa desse irmão nós estamos ajudando lá os irmãos. Hoje ele deve estar ligando lá para os familiares dizendo, olha, foi tirada uma oferta aqui para nos ajudar. O Senhor Jesus te convida, não é por uma religião morta, mas é uma religião viva, ligada, em comunhão com Deus e com quem está ao seu lado. Uma religião com Deus que traga alegria na sua alma, comunhão com o próximo, felicidade em seguir essa palavra, e tristeza quando nós pecarmos contra ela, a ponto de ajoelhar e dizer, Senhor, tem misericórdia, me dá mais uma oportunidade. E essa oportunidade, irmão, nós vamos pedindo até os 200 anos. É assim mesmo, para nós chegarmos lá. Então hoje eu te convido pela palavra de Deus a uma religiosidade não a dos escribas e fariseus, firmado em objetos, em tradições, em costume dos homens. Não faça isso, não toque naquilo, não coma isso, como disse o apóstolo Paulo, mas numa religiosidade firmado na palavra, amante da palavra, amante de Jesus, apaixonado por Jesus, amante de quem está ao seu lado. Não é falando mal do outro, fazendo fofoca, confusão, mas amando quem está do seu lado. Por quê? Porque nele mora o Senhor Jesus, mora o Espírito Santo. E é isso que Deus chama eu e você. E o resto do texto, a metade do texto aí, próximo domingo a gente complementa. Amém? Do jeito que você está, vamos fazer uma oração de reflexão. E depois eu quero orar pelos enfermos, tá bom? Pai nosso que estás no céu, tua palavra ela é viva, eficaz, poderosa, transformadora. Ela é a espada do Espírito, que penetra no mais profundo do nosso íntimo, do nosso interior, para arrancar, como diz Charles Spurgeon, as raízes das obras da carne. Como está escrito lá em Efésios, ela nos lava, essa palavra nos lava das nossas sujeiras, como o sabão que limpa a roupa, essa palavra nos limpa. O teu sangue nos perdoa, o teu Espírito Santo nos renova. Senhor Jesus, não nos deixe cair numa religiosidade morta, sem vida, aonde valorizamos mais o objeto do que as pessoas, aonde valorizamos os costumes, a cultura, a tradição religiosa mais do que a tua palavra. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo aqui no campo de Bangu, na minha vida, no ministério de Bangu,
aonde eu sou responsável e pastor, porque aqui o Senhor me colocou. Que seja uma igreja viva, com a chama do Espírito Santo, aonde o teu Espírito Santo esteja nos convertendo a cada dia com o teu fruto, derramando do teu poder, acendendo o fogo do Espírito Santo, fazendo milagres. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, o Espírito